ligar direto. Vou ligar direto aqui. Atenção ao top de 5 segundos. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora na Rádio Alcantil FM, o programa Brasil Comentado. A apresentação Pedro Igor. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Brasil Comentado aqui na Rádio Alcantil FM. Para você que está assistindo no Facebook da Rádio Alcantil FM, a gente está transmitindo também pelo Instagram e pelo Instagram do Direito Santa Cecília. Hoje a gente está com convidados especiais aqui e hoje a gente vai debater sobre temas importantes da nossa sociedade. Eu vou pedir para o pessoal aqui se apresentarem para vocês primeiro, para a gente iniciar a nossa noite de debates aqui. Boa noite a todos, boa noite Mendonça, boa noite Pedro. Eu sou Márcio Choas, juntamente com os demais amigos aqui, nós representamos a Direita Santa Cecília, da cidade de Santa Cecília, aqui na Paraíba. E hoje nós recebemos esse convite, amado aqui do Pedro, para que a gente possa dialogar sobre assuntos relevantes acerca da nossa política nacional. E eu quero aqui apresentar alguns amigos, que aqui está o José, que também está conosco, o Paulo ao meu lado, o Edmilson, né? E são parte de um exército, né, que move esse grupo, onde cada vez mais tem crescido, né, tem criado ascendência dentro do município de Santa Cecília, como também nos demais municípios ao nosso redor. Então a gente está aqui hoje justamente para poder falar de assuntos muito importantes em prol da nossa nação. Bom, então vamos começar aqui. Um tema muito polêmico que rolou esses dias nas redes sociais sobre o ex-presidiário que ele andou defendendo o assassinato de crianças, de bebês no ventre da mãe. E como nós sabemos, o brasileiro, em sua maioria, ele é conservador e abomina essa prática de assassinato de bebês. E isso vem um presidencial falar que isso tem que ser normal e incentivando a prática. A gente vai iniciar o debate falando sobre isso aqui e eu vou ouvir o que é que meus colegas de bancada têm a falar sobre isso. Boa noite a todos. Aqui é o Direito de Santa Cecília, né? Um grupo de jovens e adultos que estão empolgados aí em mudar um pouco nossa sociedade, né? O modo de ver, né? Esse tempo de política aí. E essas pessoas corromperam a nossa sociedade. E a gente tem que tentar mostrar a luz, né? Tirar um pouco dessa dominação que tem aí da esquerda, que estão acabando com a família, com os costumes, né? Então, essa questão do aborto, né? Que a esquerda sempre pega, né? Para dar essa libertinagem, porque eu creio que o intuito da esquerda, né, é desumanizar as pessoas, né, a família. Até porque quando você diz assim, não, você pode abortar, um casal, não, a gente pode fazer as coisas erradas aí, a gente pode, sem nenhum pouco de preocupação, então a gente depois aborta, né. Aí o que acontece? A esquerda, ele gera essas questões porque tira a humanidade do ser humano. Então as pessoas não vai ter mais aquele coração de ter uma criança, de fazer o bem, só vão querer fazer as coisas que é errada e tal, e assim perder a sociedade, né? Então essa questão do ex-presidiário, né?
ele disse que foi solto, mas foi a questão da padrinhagem político dele, do STF, no caso tem 7, se não me engano, né? Pelo PT, que tirou da cadeia, né? Então, quando a gente vê um pessoal desse fazendo apologia ao aborto, de matar bebês no ventre, né? As crianças, das mães, então a gente fica um pouco meio receoso com essas coisas, então a gente tem que colocar em questão e ver o que é bom e o melhor para a nossa sociedade. Bom, pessoal, isso pode parecer chocante para muitas pessoas, isso está acontecendo, mas eu vou ler um trecho aqui de um artigo de Olavo que ele escreveu em 2010 em relação a isso, e como a gente sabe, isso aconteceu, essa propagação se intensificou com a New Left em 1964. Na década de 60, né, lá nos Estados Unidos, com a libertinagem sexual, uma política de libertinagem sexual para perverter os jovens e assim destruir os valores cristãos que a gente conhece. E o Olavo escreveu aqui em 2014: é com insensibilidade moral verdadeiramente sociopática que o senhor Lula da Silva e sua querida dona Dilma, após terem subscrito o programa de um partido que ama e venera o aborto, a ponto de expulsar quem se opõe a essa ideia, saem ostentando inocência de qualquer cumplicidade com a proposta abortista. Seria tolice esperar coerência moral de indivíduos que não respeitam nem mesmo o compromisso de reconhecer que as demais pessoas humanas pertencem à mesma espécie deles, por natureza e não por uma generosa e altamente irrevogável concessão da sua parte. Também não é de espantar que, na ânsia de impor sua vontade de poder, mintam como demônios. Vejam os números de mulheres supostamente vítimas anuais do aborto ilegal, que eles alegam para enaltecer as virtudes sociais imaginárias do aborto legalizado. Eram milhões. Baixaram para milhares, depois viraram algumas centenas. Agora parece que fecharam o negócio em 180. Quando o próprio SUS já admitiu que não passam de 8 ou 9. É claro, se você não aprende ou não respeita nem mesmo a distinção entre espécies, como não seria também indiferente da exatidão das quantidades. Uma deformidade mental traz a outra embutida. E o Lula mesmo fala que tem os áudios dele, vídeo dele mesmo falando que ele ia para fora do país, citava números que não existiam e o pessoal acreditava lá que a situação do país era desse jeito. Ele vendia a miséria do país lá fora para ganhar com isso. Isso, na realidade, o governo PT é um governo de engano, né? Tem diversos vídeos, e isso são vídeos reais, não foram montagens, de várias vezes, como você citou há pouco, de como o mesmo partido que ama contar estatísticas e números é o mesmo que frauda uma série de pesquisas, uma série de insanidades na mente e no coração da sociedade, através de mentiras, de apologias. Recentemente, como vimos aí nas redes sociais, ele fazendo apologia ao aborto, né? Algo que, como cristão, somente Deus tem o poder de tirar a vida e dar a vida a quem ele achar conveniente, né? E essa prática abortiva já é algo que já não vem de hoje, já vem de muitas eras do petista, né? E muitas pessoas se adaptam a isso. Agora, o interessante é como há contraditória nas opiniões das pessoas de esquerda, que dizem: vacinas salvam vidas, mas praticam o aborto de livre e espontânea vontade. Como eu posso pregar a salvação de vidas através de uma vacina, mas ao mesmo tempo ser um assassino de fetos, de pessoas que muitas das vezes estão ali na sua ignorância, vamos dizer assim, numa gestação, e de que por muitas das vezes, por políticas ideológicas, acabam praticando tais ações que vêm contra todo um princípio de vida, de valor, de caráter
cristão e de princípio social, né? A gente sabe que hoje o Brasil é um dos países que tem um dos maiores números de casos de abortos no mundo. Sem contar de que esta prática, a nossa lei federal é muito bem clara, das quais os direitos é dado a tais situações de aborto, dentre elas o estupro. A pessoa vítima ela é facultada a continuar ou a abortar o feto em sua gestação, né? Embora quando se ocorre isso, é feita uma série de procedimentos, né, médicos, científicos, de que esta pessoa possa também se prevenir não só disso, mas também como de outras doenças como a AIDS. E políticas públicas de saúde é uma das coisas que é essencial na vida da sociedade. E nós, como pessoas de direita e conservadores, nós estamos aqui para combater toda e qualquer ideologia que venha destruir e desestabilizar não somente a família, como também os bons costumes e os princípios que foram regidos pela palavra de Deus e também pela sociedade em nossa Constituição. A igreja ele fala com naturalidade, porque antes a gente sabe que ele não falava isso abertamente, só que a gente já sabia disso. Hoje em dia ele fala com naturalidade porque ele sabe que através da doutrinação que eles usam os meios de comunicação, a universidade para defender essas ideias, isso já está no imaginário das pessoas, não da maioria, né? Mas ele fala para esse público deles e chega e fala com tranquilidade. Você pode observar que ele defende abertamente o assassinato das crianças. Quer falar mais alguma coisa? Pode passar. Pode falar. E isso, e sem falar que ele ainda fala em usar dinheiro público para financiar o morticínio. Exato. Para financiar o assassinato de bebês com dinheiro público. Aí quando vocês tocaram nesse ponto aí, a questão da doutrinação nas escolas, né, tem que analisar, o PT teve 16 anos no poder. Em 16 anos foi tempo suficiente para pegar um aluno do primeiro ao quinto ano, formar ele até o nono ano, vai no nono ano, e finalizar o segundo grau e ainda deixar as pessoas até uma faculdade. Ou seja, 16 anos no poder foi tempo suficiente para pegar um aluno do primeiro ano e formar ele numa faculdade todinha no educação. Exatamente. Por isso hoje os colégios, faculdades, tudinho, são totalmente aparados com a ideologia de esquerda. Com as pautas esquerdistas, né? Se você chegar numa UFCG da vida, por exemplo, eles fazem lá manifestações em defesa do aborto. Outro dia mesmo foi Guilherme Boulos para lá defender a liberalização das drogas, foi defender a desmilitarização da polícia militar. E você vê, você estando lá, você vê que é lá de onde saem todas essas ideias, sons e descabidos que não sabem nem de onde vem e saem aplicando, sendo que você está sendo massa de manobra de um poder que eles querem tomar conta de tudo através da mentalidade. Isso vai entrando aos poucos na sua cabeça até que se torne um senso comum. Você fala, defenda isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas isso não é. Isso se chama alienação. E nisso, fala abertamente aí para o pessoal, e é uma pena o povo brasileiro, eu não digo a maioria, mas grande parte do povo brasileiro não conseguir ligar as ideias que defende com o voto na política. Exatamente. Porque isso é um problema muito grave. Porque quantos cristãos não votam numa pessoa dessa ainda por não conseguir ligar uma coisa com a outra? Não? As ideias, na realidade, não são compatíveis com ideias, princípios e valores, tanto cristãos como sociais, né? Hoje, a famosa palavra politicamente correto é o lema-chave desse partido, a qual veio para desmoralizar toda uma sociedade que há séculos, há milhares de anos, vem se formando dentro de um caráter e dentro de um princípio. A modernidade hoje tem se tornado algo muito perigoso, principalmente no que diz respeito a políticas como estas, que este cidadão, esse ser, né, enfim, como muitos falam, como o ex-presidiário Lula vem trazendo, para querer destruir as famílias, né, destruir os princípios das crianças. A gente vê, por exemplo, nas questões ideológicas,
de que as leis cada vez mais estão sendo constituídas leis para desmoralizar e desconstruir uma família que por décadas e por milênios foram levadas para em questões de apenas uma lei em querer destruir todo um amparo familiar e jurídico e moral e social, né? Então a gente precisa justamente o quê? A gente precisa estar nesse combate. Não é fácil, né? É uma batalha muito árdua, né? Uma batalha que muita gente está lutando, graças a Deus, muitas pessoas, a contar aqui no nosso Nordeste, que antes viviam em meio a uma cegueira política, hoje está se tendo um grito, né, no meio da sociedade, principalmente aqui na nossa região Nordeste, onde as pessoas se submetiam e se escravizavam através de benefícios sociais. Mas hoje as pessoas estão vendo que a sua dignidade, a sua honestidade, o seu caráter, e principalmente a sua família, que é o cerne de toda uma formação, de toda uma construção social, ela está se desenvolvendo cada dia mais. A gente vê, por exemplo, diversos municípios, não só na Paraíba, mas como em vários estados do Nordeste e do Norte, onde as pessoas têm crescido o número de pessoas que têm aderido a essa política de direita. Por quê? Porque é uma política que a única intenção é proteger a minha, a sua, a nossa família. É uma política que vem justamente para o quê? Garantir direitos. E um dos direitos é que aquele que está sendo gerado em um ventre não seja abortado. Nós vimos, por exemplo, em Recife, há meses atrás, uma grande comoção de uma família que veio de Minas Gerais para poder praticar um aborto no estado de Pernambuco, né? Você vê que na lei local não se deve esse amparo, mas o governo do estado de Pernambuco ele foi conivente em fazer com que uma criança pudesse aqui no município de Recife passar por esse procedimento. Nós tivemos lá uma deputada, que é a deputada Clarissa Tércio, que foi uma das percussoras que promoveu esta ação naquele lugar contra a este princípio que eles da esquerda defendem, né? Mas muita gente foi comovida e também foi para a frente daquele hospital. Mas a pergunta que fica no ar é: até quando estaremos sendo coagidos com esta política e com esta ideologia, né, que cada vez mais tem fermentados? E essa fermentação começa dentro das UFs, né, das universidades federais, que muitas das vezes tem sido um reduto de doutrinadores, de pessoas que são formadas no intuito de que o aborto é algo normal, né? E toda a maioria, pessoas de bem, de família, sabe que a vida é algo primordial, que o próprio Deus quem constituiu. Quantas pessoas que neste momento anseiam em ser mães, anseiam em poder gerar pelo menos um único filho e não conseguem. Enquanto que pessoas, muitas das vezes, de forma banal, acham que por aventuras e situações na vida que passam, deve-se praticar aborto. Nós vemos aí em outras manifestações, por exemplo, onde simularam Maria, mãe de Jesus, praticando um aborto. Veja a que ponto a sociedade, principalmente os jovens, que talvez estejam nos assistindo, a que ponto os jovens hoje se contaminaram em achar que uma política como esta é algo normal, né? E na realidade mal sabem que um dia todos prestarão contas. Se não for aqui, será na glória eterna, no julgamento final diante de Deus, né? Porque como cristão, como pastor de igreja, né, eu sou um pastor evangélico de uma igreja batista, e eu jamais irei votar em um candidato que tem princípios pró-abortivos, princípios pró-ideologias de gênero, princípios que venha destruir e desconstruir tudo aquilo que foi por milhares de anos trazido em nossa sociedade como princípio e valores corretos. E você pode observar, eu vou dar um exemplo aqui de Alcântara mesmo, como essas ideias chegam de uma forma tão, vamos dizer assim, tão escondidas que o pessoal não se toca. Porque aqui, no desfile de 7 de setembro, realizaram um desfile normal do dia 7 de setembro, e tinha uma turma que estava levando cartaz do movimento, adolescentes levando cartaz do movimento LGBT,
do movimento feminista, um doutrinador que estava dando aula aqui no estado, que já colocaram para correr, graças a Deus, quanto mais longe melhor, doutrinando os alunos, e eles chamam isso de respeito. Eles usam o nome respeito para poder fazer o que quiser, doutrinar os alunos para o que quiser. No final das contas, você sai analfabetos funcionais, como eu li aqui no primeiro programa, que na notícia vinha dizendo 29% da população, dos universitários são analfabetos funcionais. Só que, claro que eu não acredito nisso, que é muito mais. E essa é a realidade. Não se ensina mais professor de física ensinando essas coisas em sala de aula, professor de ciências. E aí você vai vendo a que situação a gente chegou. E o jovem sempre foi massa de manobra. Sempre usou os jovens, porque o jovem não tem experiência de nada. O jovem é levado, você doutrina ele, você leva para onde ele quiser. Se você for ensinando a ele, ele vai acreditar naquilo, ele não vai parar para estudar a realidade de fato. Ele vai seguir a manada ali do jeito que você está ensinando. Diz a frase, o jovem é uma mente aberta, uma mente limpa em busca do conhecimento. Então, se você preencher com conhecimento de boa qualidade, mas se você desviar a mentalidade dele, então você fazer exatamente como você fala de amar. E você pode ver, tem um culto da juventude hoje em dia. Porque você vê, o que é que essas vamos dizer assim, essas cantoras intelectuanais de hoje em dia estão chamando os jovens para tirar o título para ir votar. Mas nós sabemos o porquê. Ela tem todos os motivos dela em formar essa massa de manobra para votar em favor daquilo que ela quem vai se beneficiar. E essa questão do culto da juventude, tem um trecho aqui do artigo Jovens Paranaenses de 2003, que o Olavo escreveu, fala: o culto da juventude traz como um de seus componentes essenciais o desprezo pelo conhecimento. Se ao sair da adolescência o sujeito já traz na cabeça todas as ideias certas, para quem continuar estudando? Ele sai ali do ensino médio, o que ele escutou daquele professorzinho de português, daquele doutrinadorzinho, que eu estou falando diretamente para o cara que doutrinava aqui, daquele professorzinho, daquela professorinha de física, daquela professorinha ali de ciências que anda falando em política dentro da sala, ensinando essas coisas, doutrinando os alunos, e eles saem dali com aquelas ideias, achando que aquela ideia é a verdadeira, só que eles nunca pararam para estudar sobre a profundidade do negócio. Porque você tem, igual lá no ensino, você tem que fazer um rastreio das ideias. Você tem que rastrear para saber de onde veio, a origem dessas ideias. Mas só que o jovem ele não vai, ele vai ser massa de manobra e vai só apenas repetir o que ouviu achando que aquilo é verdade. E no Brasil, esse preconceito arraigou-se tão fundo que já parece impossível extirpá-lo. O efeito disso é que milhões de jovens incapacitados para perceber as mais óbvias realidades se creem investidos do direito divino de julgar todas as coisas, homens e fatos. Além do conhecimento, falta-lhes às vezes até aquele mínimo de integração da consciência, sem o qual o sujeito não pode sequer argumentar de maneira razoável. Sua pretensão arrogante contrasta tão deploravelmente com a sua falta de recursos intelectuais que nenhum educador dotado de bom senso se aventuraria a lhes ensinar o que quer que fosse. Esse jovem sai dali com aquilo na cabeça, ele é o dono da razão e ninguém muda a opinião dele, é o sabidão. E é esse o retrato da educação brasileira que foi instrumentalizada para isso. Lamentavelmente, foi o que aconteceu. E a juventude sempre à frente. E é como o Olavo bem diz, né? Tem um trecho aqui que ele fala. O foco deles é exatamente a juventude. Como diz a frase, pegue crianças e as possibilidades são infinitas. Eles conseguem colocar aquela ideologia na mente deles. Como a gente fala, para eles é a pura verdade, a realidade dos fatos é aquilo. Se você pegar de criança, fica tudo muito mais fácil. Aí é que você molda e faz o que quer. E seus julgamentos são quase sempre a inversão completa da realidade. O jovem hoje em dia não está na realidade. Ele defende essas coisas, não vê a realidade de fato como ela é. Defende sem saber como massa de manobra. E, lamentavelmente, as pessoas não perceberam ainda o que aconteceu com a deformação brasileira, que o povo chama de educação. Eis o motivo pelo qual a juventude
desde que a covardia dos adultos lhe deu autoridade para mandar e desmandar. Esteve sempre na vanguarda de todos os erros e perversidades do século. Nazismo, fascismo, comunismo, seitas pseudo-religiosas, consumo de drogas, são sempre os jovens que estão um passo à frente na direção do pior. Um mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado que já não tem futuro algum. Vamos lá para a segunda pauta, encerrar esse assunto do assassinato de crianças. A gente foi, esse programa aqui, de ideologia e nada, só que a gente sabe a quem eles servem. E hoje está rolando essa censura aos programas conservadores, às pessoas que defendem a pauta conservadora. Como eu bem disse a vocês também no meu alcance no Instagram, porque no Instagram eu não uso muito para isso, essas coisas. E quando eu comecei, semana passada, diminuíram o meu alcance de 300 e poucas pessoas para 30 pessoas. Ou seja, as Big Techs incluídas nisso. Acontece isso no Facebook. O YouTube agora fez parceria com o TSE, você não pode falar sobre as urnas eletrônicas. E tem candidatos dependendo da regulamentação das mídias. O Shoas vai dar a opinião dele sobre a regulamentação da mídia que o pessoal. Bom, a gente já tem visto uma das promessas do ex-presidiário Lula é justamente se ele chegar no poder, mas não vai chegar no nome de Jesus. Se chegar no poder, é regulamentar as redes sociais, ou seja, é criar uma restrição de apenas ser dito aquilo que eles querem ouvir, né? É tentar calar a nossa voz através das redes sociais. Vale lembrar para quem está nos assistindo de que uma das campanhas com menor recurso financeiro que foi feito neste ano de 2018, ou melhor dizendo, desde 2016 a princípio, foi de Jair Messias Bolsonaro, que investiu apenas em sua campanha R$2,5 milhões, enquanto que o candidato petista Fernando Haddad investiu quase R$40 milhões. Veja que tamanho absurdo, né? Gasto com propagandas, com publicidade, com marketing. Ele apenas usou um lugar mais ou menos como este que hoje estamos aqui, né? Com um equipamento simples, com recursos simples, onde chegava, as pessoas ovacionavam nos aeroportos, e foi uma forma com a qual ele se adequou, né, dentro de evitar custo e também evitar o tal fundo partidário, né, que, diga-se de passagem, custa muito em aprovar aumentos de salários para a nação, mas é tão fácil aprovar aumentos deste fundo partidário, que foi para quase 5 bilhões, como a gente viu aí nos últimos dias atrás, né? Mas as redes sociais se tornou algo muito visível através da era Bolsonaro, quando assim ele foi eleito, né, com uma votação expressiva, né? Mesmo com toda aquela situação que todos aqui conhecem, que alguns ainda duvidam, que foi aquele incidente, né, com o Adélio Bispo, né, em relação àquela tentativa de assassinato comprada, que a gente já tem muito bem visto quem é o autor, mas até o momento não foi, mas ainda vai ser, e que muita gente começou a criar os olhares para as redes sociais. E hoje ainda Bolsonaro continua sendo o ícone de seguidores em todas as suas redes sociais. O que está em líder nas pesquisas, que tem 43%, tem apenas 4,5 milhões de eleitores, vamos dizer assim, né, de simpatizantes, enquanto que o nosso presidente tem muito mais de 20 milhões de seguidores. Então a gente vê que uma expressão muito alta em relação ao que a gente tem visto em comparação às pesquisas que a gente tem visto aí nesses datafoice da vida. Mas ao mesmo tempo, estão vendo que através das redes sociais eles querem limitar, né? Tem agora a questão também que teve o marco legal da internet, onde a gente vê alguns benefícios e algumas restrições também. Mas
Em relação às redes sociais, teve agora recente esses acordos com todas as redes sociais, inclusive a gente viu que um dos ministros boicotou o Telegram se caso não se manifestasse, para que pudesse trazer políticas de restrições, principalmente contra as notícias de fake news. E em meio a tudo isso, querem silenciar as redes sociais, mas eu quero dizer que ninguém consegue silenciar o dedo do eleitor. Porque uma coisa é silenciar as redes sociais, outra coisa é alguém conseguir silenciar o dedo do eleitor, consciente, racional e sábio e convicto de quem quer votar, né? E com isso a gente vê que o intuito maior, não só deste que está se candidatando, mas a gente está vendo já uma ditadura jurídica através do STF, onde a gente está vendo uma série de liminares. A gente vê, por exemplo, aí o deputado federal Daniel, onde limitaram todas as redes sociais, né, e tentar silenciar o poder de voz que ele tem. Como parlamentar, que por si só ele tem uma imunidade, que assim de forma inconstitucional foi violada. A gente está vendo agora que não bastante, eles querem inclusive coagir a família, como foi feito uma expedição de um mandato da Polícia Federal, para coagir os familiares, e mais ainda, coagir os demais deputados federais, que isso já é um projeto do próprio ex-presidiário Lula, induzindo as pessoas incomodar as famílias desses parlamentares. Então a gente está vendo, Pedro, que eles querem atingir a todo custo tudo aquilo que pode vir a silenciar, ou seja, fazer com que muitos que hoje estão de pé caiam, se prostrem, se dobrem, se curvem a uma ditadura querendo ser imposta dentro do nosso país. Mas o que eu quero finalizar é dizer a você que está nos assistindo, eleitor, seja de qual for o partido, seja consciente nas suas ações, porque o amanhã de 1º de janeiro de 2023 está em suas mãos, né? Por enquanto, até 31 de dezembro, temos um governo que pensa na família, que tem como bandeira 4 princípios: Deus, pátria, família e a sua liberdade, né? Que você tenha a liberdade de ir e vir, que você tenha a liberdade com o seu smartphone de poder conversar e falar e expressar aquilo que você quer, que vai dizer que na Constituição nós temos o direito à liberdade de expressão. Direito este que está sendo cada dia mais violado pelos ditadores das togas lá no STF. Então a gente precisa ter consciência, né, de que no dia da eleição você tenha consciência do seu candidato que você irá votar. Nós já estamos aqui com os nossos dedos definidos a ponto de apenas chegar o dia e votar 22. E eu tenho certeza que em meio a isso, mesmo que em toda essa circunstância, você possa ter a sua consciência, né, de que o futuro do Brasil está em nossas mãos. A internet trouxe a democratização, né, da informação para a gente. Porque até então, antes de surgir a internet, a gente dependia de notícias, desse consórcio aí mesmo. Eles davam a notícia que você queria, você não tinha como você rebater aquilo, nem falar nada. Era apenas uma opinião que ia levando a massa ali, porque você só escutava aquilo. Você só assistia aquilo. O que o Jornal Nacional dissesse era aquilo e acabou. E quando veio a internet, que democratizou a informação, as pessoas foram acordando para a realidade. E aí eles não aguentam democracia. Essa galera não aguenta democracia. Eles têm que falar sozinho o que eles pensam, têm que impor aquilo ali, e você tem que ficar calado na sua sem poder se manifestar, sem ter liberdade de expressão. Isso é verdade, né? Praticamente, eles instalaram, né, o consórcio de jornalismo, né, o Ministério da Verdade, porque eles colocam lá, né, só pode ser verdade se for dita por Folha de São Paulo, Veja, UOL, Estadão, né, Estado de Minas. Então, eles estão tudo ali reunidos, né, em comunhão com as verdades deles, entre aspas, né? Então, a gente fica sem... para primeiro falar uma verdade ou fazer um debate político, a gente tem que pegar aquela notícia
que é dita por eles, o consórcio de jornais, né? Então imagina que eles fazem a narrativa dele do jeito que eles querem, tem um Supremo para cobertar todo tipo de coisas inverídicas, né? Que eles deixam tudo passar. Então a gente fica à mercê das narrativas deles. E se a gente for colocar um debate mostrando vídeo ou alguma coisa, eles dizem que é fake news, taxa. Eu fiquei incomodado uma vez, porque os jornais, esses ditos jornais aqui de imprensa, Ministério da Verdade, vamos dizer assim, ele estava falando, ele estava explicando as falas de Lula. Ele dizia uma coisa aqui, eu vou como está acontecendo esse do aborto aí. Aí ele fala essa questão, que está bem explícito lá no vídeo dele. Aí vai lá esses consórcios de mídia explicar que ele não tinha falado daquela forma, que não era daquele jeito, não era bem assim. Veja só. E já com questão do presidente Bolsonaro, é totalmente ao contrário. Ele distorce a verdade, faz uma narrativa, pega o contexto e diz que é verdade. Ele faz ao contrário. Já com o ex-presidiário, ele pega aquela verdade que ele falou, distorce, ameniza e fala que não foi bem assim, ele está falando isso aqui, ele tal, e do jeito que ele falou. E é muito complicado nesse debate dessa questão política, porque a gente sempre vai estar, como é que se diz, sem recursos. Né? No celular, e mesmo assim, essa imprensa aí, o STF, quer regular, né? O TSE, né? Quer regular para que a gente só fale aquilo que eles permitem. Tá? Muito complicado essa questão. Muito complicado. Se a gente for observar, o que eles mais odeiam é realmente a verdade. Porque a verdade é a realidade. E eles não aguentam isso. Eles têm que manipular a massa para a massa ficar alienada e acreditar no que eles querem. Pouco importa que seja a verdade. Aí tem gente que diz, eu tenho minha opinião formada. Meu filho, pouco importa a sua opinião. Eu quero saber se sua opinião é verdadeira ou não. Pouco importa se você tem um pitaco. Como o Olavo bem disse, né? Dizendo com a grande maioria dos brasileiros que o brasileiro é tagarela e preguiçoso, não estuda sobre nada e quer dar pitaco sobre tudo. É a realidade do nosso país. E eu estava vendo um gráfico ontem na aula com o professor Donato. Ele colocou um gráfico lá, desde 1960 e pouco, eu acho que foi 30 e pouco, ele mostrando a fé do brasileiro diminuindo. E a partir dos anos 2000, aconteceu uma queda tão grande que só Jesus para ter misericórdia desse país. Quando essa geração de 2000 para cá tiver, vamos dizer assim, à frente do país, né? Só Jesus na causa, né? Vamos pular, vamos falar do Foro de São Paulo agora, em financiar ditaduras, que é bom. A gente tem que financiar ditaduras mesmo, porque só tem uma opinião. E o pessoal não entende o que é que eles defendem, né? Veja, eles pegam o dinheiro público para mandar para a Venezuela, para financiar todas as ditaduras, e a gente fica aqui feito uns bobão, e eles gastam nosso dinheiro público para financiar tudo isso. E falando explicitamente que quer transformar o Brasil como modelo, quer ser um modelo também. E essa ideia do Foro de São Paulo, que teve ideia com o Lula e Fidel Castro, né, na década de 90, eles tinham a ideia de formar um bloco comunista aqui na América Latina, estilo a União Soviética. Você forma um bocado de partidos de presidentes de esquerda, como está acontecendo na Argentina, que tem na Venezuela, lá em Cuba. E forma o Chile agora que está indo para o buraco também. E você forma esse blocão cooperando um com o outro. Na Bolívia, o aborto sendo legalizado, na Colômbia. E você vai, através dos valores, você vai destruindo para que eles subam ao poder. E comandem tudo, através da ditadura, né? E você não pode nem se expressar quanto a isso. E a gente vai falar sobre isso agora, porque o ex-presidiário, ele defendeu abertamente ontem que ele quer investir mais dinheiro da gente nas ditaduras vizinhas, como Venezuela, Cuba. E aí, qual é a ideia de vocês? Vocês apoiam? Essa coisa de financiar a ditadura, ela não traz benefício nenhum para a gente brasileira aqui, né?
porque a gente vê que o pessoal de uns países vizinhos vem sofrendo, sem liberdade de ir à rua se manifestar contra o governo. E o Brasil é um país que 80% ou até 90% é um país cristão. E a gente tem o mais importante, Deus e liberdade. Se a gente perder a liberdade, a gente perde tudo. É isso. É isso aí. Vale a pena lembrar de que uma das promessas que o presidente Bolsonaro fez foi quando que assumisse o poder, como assumiu em 2019, entrasse na famosa caixa preta do BNDES. E lá a gente vê que, inclusive, ele fez uma dessas lives tradicionais, que inclusive hoje também tem, onde ele teve presente como presidente do BNDES. E lá a gente viu o tamanho absurdo de financiamentos do governo Lula, né, e Dilma, nas questões de países vizinhos, onde a ditadura foi financiada de tamanha situação, como a gente vê, por exemplo, portos, dinheiros que foram desviados dos recursos do Brasil para esses países. Como você bem há pouco falou, Pedro, sobre essa declaração que ele deu, ele nada mais é do que está garantindo os soldados da ditadura para o seu império, né? A gente vê que até países do continente africano foram beneficiados com isso, né? Você vê que construíram lá um arranha-céu de prédios no continente africano, mas que não teve fruto nenhum, né? Um aeroporto que foi montado, mas que também não tem fruto de nada, né? A gente vê que teve aquela usina de Passadina, que também foi financiada com recursos do BNDES, que também não teve êxito nenhum. A Venezuela hoje tem uma dívida multimilionária com o Brasil. Agora a pergunta é, quando é que o Brasil vai receber essa dívida, né? Então a gente tem muitos valores a receber desses financiamentos passados, mas que o Brasil, infelizmente, não vai ver a cor de um centavo desses países, né? Em destaque a Venezuela, por estar passando por essa crise social e também financeira. Diga-se de passagem, é um dos países que, em termos de petróleo, é um dos países mais ricos do mundo, né? Tem uma riqueza no solo que muitas das vezes está lá, restrita, mas que não chega ao alcance na ponta do consumidor, do contribuinte, né? Do cidadão venezuelano. A gente está vendo muitas pessoas migrando. Isso foram frutos do quê? De resultados de financiamentos de ditaduras, né? De desgovernos que esses países tiveram, mas que hoje o Brasil tem uma conta gigantesca a receber, mas que não vai receber, né? A gente vê que esse Foro de São Paulo justamente veio para isso. Eu comparo esse Foro de São Paulo mais ou menos como o nosso consórcio Nordeste que tem aqui no Brasil, né? Que, de certa forma, tem uma cúpula que vão fazer parte de um determinado recurso, de uma determinada riqueza, e com isso vão unir os seus respectivos países para quê? Para poder criar forças, né? A gente vê, por exemplo, Cuba, que também é uma ilha que tem um poder riquíssimo. Você vê que em meio, vai até engraçado, né, quando a gente nota sobre Cuba, porque a garantia que foi dada a Cuba para o Brasil foi o quê? Charutos. E a pergunta é, onde a gente vai colocar esses charutos, né? É uma ironia, mas é uma realidade, porque como é que um país que só tenha uma única fonte de recurso, que é o tabaco, né? A gente vê que Cuba tem muito mais recursos do que outras coisas. Por exemplo, a questão medicinal. A medicina da Cuba hoje é uma das melhores medicinas do mundo, né? Haja visto que a gente teve no passado o programa Mais Médicos, e que por sua vez Bolsonaro intensificou uma fiscalização e até porque também garantiu de forma legal os direitos dessas pessoas que também sofreram ditaduras na mão dos seus governos, em acordo entre Brasil e Cuba, onde houve, por exemplo, repasse de quase 70% do seu valor salarial bruto para as ilhas cubanas, né? E os médicos ficavam com migalhas aqui, porque para ele não migalhas, porque estudaram, né?
saíram do país numa oportunidade, mas assim, debaixo de um acordo de escravidão, né? Apenas mudou a direção, mas a conduta ditatorial continua a mesma, né? Então, um dos objetivos do Foro de São Paulo é justamente isso: monopolizar países e criar um único exército para que cada país que passar por situações de guerra ou de socorro, esses países vão estar aí prontos para um estender a mão para o outro. É a situação complicada que a gente vem passando. Infelizmente, muita gente ainda não acordou para a realidade, né? Que a gente vive, lamentavelmente. Mas a gente está vendo uma coisa muito boa e impressionante, que é o levante conservador aqui no Nordeste, que antes não existia isso. Desde a eleição de 2018, a gente percebeu que o povo nordestino estava acordando para a realidade. E esse ano pode ter certeza que vai ser muito melhor ainda do que 2018. O povo do Nordeste vai ser livre, vai se libertar dessa miséria toda que eles pregam e querem que a gente viva nessa situação. E tanto é que daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns benefícios que o governo está trazendo para a gente aqui no Nordeste. Vimos vários exemplos também, né? Santa Cruz do Capibaribe deu uma grande resposta ao Nordeste. São José de Piranhas, recentemente, o presidente veio, a multidão abraçou, aclamou. E é isso aí, eu acredito que agora em 2022 a gente vai ser uma força mais grande ainda do que foi em 2018. É isso aí. Vou falar sobre a Suprema Vergonha Federal agora. O Supremo Federal, o STF, que deveria defender a Constituição, ela mesma fica destruindo os valores que estão na Constituição e, de forma arbitrária, fica invadindo os outros poderes, não dá independência aos outros poderes. E, no caso do Daniel Silveira, por exemplo, a Constituição Federal assegura que, no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. A gente está vendo a situação da perseguição de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao deputado Daniel Silveira, por apenas ele falar, se sentindo ameaçado por ele falar a realidade. E está perseguindo até a mãe dele agora, para vocês verem como é que está acontecendo as coisas, por ele falar. E a Constituição permite que ele se expresse da forma que ele bem quiser entender. E o Choas vai... eu vou só ser bem breve, porque eu quero que o Edmilson também fale um pouquinho. A gente, como você acabou de ler acerca desse artigo, a garantia está sendo violada, né, por direitos constitucionais, e que não somente este caso em específico, mas muitos outros casos, né? A gente vê, por exemplo, aí que a Polícia Federal arquivou vários processos contra o presidente Bolsonaro, né? Entre eles, inclusive, sobre o caso da compra da vacina Covaxin, que foi mais do que comprovado de que não houve nenhuma ilicitude em relação a isso, né? Não foi nenhum procedimento ilegal, mas que a ministra Rosa Weber fez o desarquivamento e deu prosseguimento neste caso. Então a gente está vendo que assim, há-se um monopólio ainda esquerdista dentro do STF, mas a gente está vendo também, por um outro lado, um grupo de senadores que inclusive conseguiram uma votação expressiva para poder interrogar o ministro Alexandre de Moraes, para que ele possa esclarecer o porquê de tal abuso contra o deputado federal Daniel Silveira, né? E eu tenho certeza que muito mais outras convocações por parte do Senado em relação a eles virão, né? E eles terão que ter uma base muito sólida e contundente para poder provar o contrário, que a gente está vendo claramente que há uma grande perseguição política. Vale se lembrar que esse mesmo ministro vai ser quem vai presidir o TSE agora nas eleições. Então a gente está vendo que vai ser uma batalha extremamente pesada essas eleições de 2022, né? E que o povo, por sua vez, precisa usar da sua voz e dos seus direitos. Se bem que a multidão tem ido às ruas, tem feito seus papéis, tem demonstrado de forma pacífica e regido a democracia como ela é. Mas
Em contrapartida, a gente está vendo uma militância muito alta, investindo pesado, grandes empresários, inclusive, investindo em políticas contra toda uma democracia que já foi constituída até aqui. Mas ainda vale lembrar, nós, o povo brasileiro, tem ainda o poder de voz. Todo o poder emana do povo, e não de um STF, ou de 2 ou de 3 membros que ali dentro estão comunados para poder vir a criar uma dissensão na nossa nação. Vamos falar de coisa boa, né? Agora, vamos falar de coisa para fazer igual você queira, Júlio. Vamos falar de coisa boa. Bandeira verde para todos os consumidores de energia a partir de 16 de abril. A conta de luz terá redução de cerca de 20%. Notícia boa, né? Redução na conta de energia. Na questão do saneamento básico é um setor estratégico para o desenvolvimento do país. Desde 2019, o governo federal já investiu 2,32 bilhões em ações de abastecimento de água e outros 53,28 milhões em ações de redução e controle de perdas de água. E sobre a segurança hídrica aqui no Nordeste, o governo federal investiu mais de 4,5 bilhões desde 2019 para ampliar a oferta de água no país, sobretudo na região Nordeste, que tradicionalmente sofre com a seca. Nesse ponto aí, desde 2018, que foi aprovada uma legislação, não poderia mais colocar o despejo dos equipamentos sanitários em riachos, tem que ser o tratamento em riachos ricos, até para essa questão do mesmo a transposição do São Francisco como o nosso Rio Paraíba aqui. E se a gente analisar, a maioria das cidades não tem tratamento de esgoto. Todas essas águas, automaticamente, vai lá com o riacho simples, depois desce para o rio. Como diz o ditado, infelizmente a gente polui a água que a gente não consumir. Bom, pessoal, a gente está chegando nos momentos finais, infelizmente passou rápido. E eu queria agradecer aos meninos que vieram participar hoje. Meu muito obrigado a vocês. Sintam-se convidados para vir outra vez. Eu quero agradecer a cada um que assistiu o nosso programa. Vou deixar para que eles se despeçam de vocês. E muito obrigado. Bom, queremos aqui, em nome de todo o grupo Direita Santa Cecília, agradecer a acolhida aqui no estúdio, ao Mendonça, que Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho certeza que outras oportunidades virão com outros temas, assim como outros direitistas também estarão aqui presentes para poder trazer a sua opinião, a sua colocação, mas foi uma conversa muito bem produtiva. Eu tenho certeza que o telespectador que está nos assistindo pela internet tem aproveitado muito, Eu tenho certeza que em meio a tudo isso, nós saímos aqui mais enriquecidos de compartilhar a experiência e também adquirir experiência com os amigos aqui da bancada. É isso aí. Agradecer aqui a vocês, por ter dado essa oportunidade para a gente, e que a gente, da Direita Santa Cecília, está com esse foco, está tentando esse projeto de forma voluntária, e tentando mostrar um pouco das verdades, mostrar as mentiras, que fizeram isso com o nosso povo, passaram esse tempo todo de esquerda aí, mais de 30 anos de esquerda aí. Então, é uma forma da gente reunir, conversar, mostrar nossas ideias, a ideia da direita, a pátria, Deus, família, liberdade, que são as pautas que a gente defende. Então é isso aí, isso está começando agora, Daqui mais para frente vai ter mais reuniões, mais manifestações, para a gente sempre estar debatendo com as pessoas e mostrando os nossos pontos, as verdades, e é isso aí. Agradecer a Pedro, a Mendonça, que é o menino do convite para estar aqui hoje. E quem quiser esse acontecimento de hoje, sempre se reunir mais vezes, mais pessoas. O debate sempre fica melhor dessa forma. Obrigado. Agradecer a vocês aqui da rádio pela oportunidade
Obrigado. Bom, pessoal, eu vou encerrar com duas frases do Olavo que nada mais, a gente só deixou a realidade explícita aqui para vocês de uma forma mais fácil para que vocês entendam. E o Olavo fala que não há covardia mais torpe que a covardia da inteligência, a recusa de juntar os pontos e enxergar o sentido geral dos fatos. Trabalhem sempre com a verdade, porque burrice e maldade jamais foram termos antagônicos. Então, muito obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Muito bem. É muito assunto e. Explicação da pode É tanto assunto que se você olhasse para dentro de casa ali. Conseguiu? Não? Consegui tirar. Pode tirar. Ah, Tira aí. Identificando CYX 709, Rádio Alternativa FM 87,9 MHz.